Só um instante, viu, gente? Deixa eu só começar aqui a gravação e aí a gente começa. Pronto. Ó, então, certo? Vamos começar. Lembrem-se, né? Liguem as câmeras de vocês já sabem quais são as regras. E antes de nós começarmos, deixa eu falar para vocês. Hoje o conteúdo é um conteúdo simples. Hoje a gente vai trabalhar a leitura e a interpretação textual, certo? Vamos estar trabalhando a interpretação textual junto com a leitura. Então, quem não olhou na agenda que foi postada ainda, coloque na página 110 do livro de linguagem de vocês, o capítulo 1, tá certo? Desde já, quero desejar uma semana maravilhosa para cada um de vocês. Eu sei que na segunda-feira nós já começamos a semana assim disposto, corajoso, né? Corajosos e corajosas, que essa semana, né, já é uma semana, a segunda-feira já faz com que a gente acorde assim, disposto, né? Aquele disposto que diz assim, bom dia, segunda-feira, vamos começar, eu estou com muita coragem, vamos lá, né? Força. E é desse jeito que vai começando a semana, né? A Lara, a Lara tá aqui fazendo aquelas caras e bocas, né, Lara? De quem, que segunda-feira maravilhosa, que semana maravilhosa. Vai ser, viu, Lara? Uma semana maravilhosa. Gente, então assim, ó, que essa semana seja repleta de notícias boas, que essa semana seja carregada, saúde, Rafael, que seja carregada de bênçãos, que venha com tudo de mais maravilhoso que o mundo e Deus possa nos oferecer. Então, uma ótima semana para todos, uma segunda-feira maravilhosa também para todos. E aí você imagina desse jeito assim, se vocês estiverem escutando assim algum cacarejar assim, sabe, de alguma galinha, é porque tem aqui o quintal da vizinha, né? Ela tem uma criação. Então se alguém escutar, né, não fique apavorado. O professor está na fazenda, foi para a fazenda. Não, é aqui mesmo em Fortaleza, tá bom? Ó, pois é. Então, assim, estamos começando essa semana, aí você diz assim, professor, o que é que vai ter de bom nessa segunda-feira? Tem o português do Lindão. Imagine começar a semana com Lindão, né? Com português do Lindão. Não é para qualquer pessoa, não, certo? É só para os lindões e as lindonas também. Então, já a pessoa começar já assim de cara. Maria Clara entrou novamente. Bom dia, Maria Clara. Tinha saído. Então, a coragem, aí a Rana está falando aqui, professor, coragem da Lara é a melhor. É verdade. A coragem da Lara. A Lara tá o deboche em pessoa. O rosto dela tá o deboche em pessoa, a Lara, hoje. Assim, o rostinho assim de quem. Vou fazer o rosto da Lara. Não, Lara? Nem aí pra nada. Certo? Ó, tirando as brincadeiras de lado, só para descontrair. Vitor, seja bem-vindo, Vitor. Ô, menino lindo, pai. Tô com saudade tão grande de vocês. Não é não, Vitor? Bom dia, seja bem-vindo também. Tá me ouvindo, Vitor? Tá me ouvindo. Tô, tio. Tá certo. Tudo bem, né, Vitor? Ó, gente, então assim, tirando as brincadeiras de lado, só para descontrair. O Andrei gostou, deu uma risada, né, Andrei? Ó, sejam bem-vindos todos, todo mundo na página 110 do livro de linguagem de vocês, Quando a Vida Dói. Olha como é esse título vem a calhar nesse momento, Quando a Vida Dói. Olha aí que coisa, parece assim, parece mensagem do além para hoje, para segunda-feira, quando a vida dói. Olha aí, né? Você foi lá, tava desesperado, tava precisando de uma mensagem. Gabriel Mota é da nossa sala, é? É, né? É, tio, Pronto. é. Quando
Então, assim, tem gente que está entrando e saindo. Deve ser a internet, né? Que não tá boa, né? E fica caindo, aí a pessoa está entrando e saindo. Então, ó, o... então você tá lá, você tá assim na vida pedindo uma mensagem do além, uma mensagem que te fortaleça, algo que te faça, assim, que te motive. Aí tu abre o teu livro de linguagens, do nada, você abre do nada, página 110, e aí tá lá, a mensagem quando a vida dói. E é assim que a gente começa a aula de hoje. Com essa leitura, né? Com essa inspiração, com essa segunda-feira que quer nos dizer tudo. E ela já começa dizendo isso. Quando a vida dói, o menino que escrevia versos, né? Então vamos lá começar. Ó, hoje nós vamos fazer uma leitura e aí depois dessa leitura nós vamos para a reflexão. Professor, o senhor está tão alegre. Como é que uma pessoa já acorda na segunda-feira alegre desse jeito, né? Gente, assim, ó, né? A gente tem que agradecer que a gente já acorda, né? Então, quando a gente acorda, já é algo bom. E aí, saber que eu vou ver vocês com esses rostinhos aí de quem estão dispostos a enfrentar a segunda-feira, né? Me deixa ainda mais alegre. E aí, vamos começar a ler, certo? Vamos começar a fazer a leitura desse capítulo. Lembrando que, como nós vamos trabalhar a interpretação textual, nós fazemos a leitura e depois dessa leitura nós passamos a discutir, né? A tentar refletir sobre o que esse capítulo fala. Andrei, meu filho, comece aí para o seu professor, pode ser? Pode. Vamos acompanhando, tá certo? Emily, ligue sua câmera, Emily. Rodrigo, ligue sua câmera também. Vamos ligando as câmeras, que eu tô vendo aqui quem não tá com a câmera ligada, viu? Pode. Tá certo, pode ligar. Ou pode ler. O menino que escrevia versos. Ele escreve versos. Apontou o filho, como se entregasse o Não, criminoso. começa lá de. Andrei, começa primeiro lá de cima, tá certo? Falando quando a vida dói, aí tu lê lá o subtítulo, certo? Aliás, a parte informativa do texto, e aí nós começamos. Quando a vida dói. O que fazer quando a vida dói? O que fazer quando achamos que dormir e sonhar é melhor do que ficar acordado? Para uns, a saída é se divertir com os amigos ou familiares. Para outros, é navegar na internet. Para outros, é sonhar pela palavra. Olha aí que interessante, né? Esse livro ele já foi publicado já há algum tempo, né? Já houve a publicação desse livro há algum tempo. E aí o que que acontece? Quem escreveu esse texto, né, jamais imaginou que ia se deparar com o ano de 2020, né, onde muita coisa ia ser colocada em questão. E aí, olha o que, que o André acabou de ler. Ele começa dizendo: o que fazer quando a vida dói? O que fazer quando achamos que dormir e sonhar é melhor do que ficar acordado? A gente tem se questionado muito nessa quarentena, né? Porque, assim, nessa quarentena, todos nós já fizemos tudo, né? Já inventamos tudo, reinventamos, né? Começamos a fazer as mesmas coisas novamente e parece assim que nada, que está parecendo assim que as coisas não passam, que a gente tem a impressão de que já fez tudo e que não passa. Não sei vocês, mas eu estou naquela situação de que assim eu não consigo nem saber às vezes qual é a data que nós estamos. Eu preciso olhar. Por exemplo, eu me deparei ontem assistindo o jornal Fantástico, eu acho que era o Fantástico, não lembro qual era o jornal, mas eu acho que era o Fantástico, que nós estamos no São João, que em um ano normal, no ano passado, nós estaríamos vivenciando as festas juninas, começando a vivenciar as festas juninas. E aí, assim, isso me deu assim, fez um tipo assim um estalar de dedos assim para me poder falar, cara, nós estaríamos nas festas juninas, certo? Nós estaríamos vivenciando as festas juninas, estaria vendo as quadrilhas ou as festas de São João mesmo, das famílias, e aí você fica naquilo, parece assim que você está vivendo um mês, certo? Tá vivendo um mês a cada momento, certo?
Então, assim, esse parece ser que você está no mês de junho, você saiu do mês de maio, entrou no mês de junho, mas Tio, parece que você tá no mesmo mês e não tem saído desse mês. Pode falar, Yuri. eu acho que ele vai passar o ano todo dentro de casa. Pois é, né? Tomara que não, né, Yuri? Assim, eu espero assim de coração mesmo que não seja isso, né? Uhum. O Guilherme colocou aqui, o tio tá carente. Olha, o Guilherme colocou. Guilherme, assim, eu acredito que o mundo está carente, todo mundo está carente de amigos, de familiares, dos familiares que não sejam somente os que estão na sua casa, né? Exatamente, a Johanna está colocando aqui, a gente já está na metade do ano, imagina aí, a gente já está na metade do ano. Então, assim, todos nós, a gente está carente de passear, de ir a uma praia, de viajar, a gente está carente, assim, de tudo, né? Infelizmente. E aí tem pessoas que não estão sabendo lidar com essa quarentena. Já pararam para pensar? Tem pessoas que não estão conseguindo lidar com essa quarentena. Pois é, aí a Sara está dizendo aqui que já tem estabelecimento que já vai estar aberto. Pois é, gente, é complicado, né? Eu não sei se nós já estamos preparados para voltar ao normal, né? Eu não imagino, pois é, tipo shopping entre lojas e outros estabelecimentos. E é isso. Aí o que que acontece? O que que acontece? Nós vamos simplesmente ver o que que esse texto tem para nos dizer, né? Vamos ver aqui o que que se diz. E aqui ele tem. Então ele disse: o que fazer quando a vida dói, né? Achamos que dormir e sonhar é melhor do que ficar acordado. Outras pessoas já ficam na internet. A gente fica buscando tudo para poder preencher o nosso momento, né? Vai, Andrei, pode ir. O menino que escrevia versos. Ele escreve versos. Apontou o filho, como se entregasse de criminoso na esquadra. O médico levantou os olhos por cima das lentes com o esforço de alpinista em topo de montanha. Há antecedentes na família? Desculpe, doutor. O médico destrocou-se em tintins. Dona Serrafina, Dona Serafina. hã? Serrafina respondeu que não. O pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitará uma página. Lia motores. Interpretava chaparias. Tratava a bem, nunca lhe baterá. Mas a doçura mais requintada que conseguirá tinha sido em noite de núpcias. Certo, parou, Andrei, obrigado. Laís, continua para mim, Laís, por favor. Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Ela hoje até se comove com comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar. Po- Pobres que fossem esses dias, para ela, tinha sido lua de mel. Para ele, não foram senão um período de rodagem. O filho foi fora confeccionado nesses namoros de unha suja. Restos de combustíveis manchados, o lençol e oleosas confissões de amor. Tudo corria sem mais. A oficina mal dava para o pão e para a escola do miúdo. Mas eis que começaram a aparecer pelos recantos da casa papéis rabiscados com versos. O filho confessou que, sem pestanejo, a autoria do feito. São meus versos, sim. O pai logo Parou, Laís. sentenciar. Pronto, Laís, parou. Obrigado, viu, Laís? Obrigado, Andrei. Nem te agradeci naquela hora. Vitor, vai, Vitor. Poder. Pode O ser? pai, pode ser, tio. O pai logo sentenciara, havia que Sentenciaram, tirar, viu? sentenciara, tirar o moído da escola. Aquilo é a coisa de estudos a mais, perigosos, contágios mais campanhas, pois o rapaz, em vez de lançar-se no esfrega-esfrega,
com as meninas, se encabulava nas penumbras e, o pior ainda, escrevia versos. O que se passava? Marilique intelectual Mariquice ou intelectual. carburador estúpido? Há Pode ir. várias dessas que a vida do homem se queda em ponto morto. Não sei. Muito bem. Obrigado, viu, Vitor? Muito obrigado. Continua para mim agora aí deixa eu ver. Continua para mim. Rafael, dá para ler aí, Rafael? Dona Serafina defendeu o filho e os estudos. O pai, conformado, exigiu, então, ele que fosse examinado. O médico que faça revisão geral, parte mecânica, parte elétrica. Queria tudo, que se afinasse o sangue, calibrasse os pulmões e, sobretudo, espreitassem o nível do óleo na figadeira. Houvesse que pagar por sobressalentes, não importava o que urgia. Era por cobro aquela vergonha familiar. Parou, Rafael. Obrigado. Vamos para as mulheres agora. Está sendo só a maioria homem. Vai lá para mim agora, Johanna. Pode ser, Johanna? Pode, tio. Dói-te alguma coisa? Pode. Dói-me a vida, doutor. O doutor suspendeu a escrita. A resposta, sem dúvida, o surpreendera. Já a dona Serafina aproveitava o momento. Estar a ver, doutor? Estar a ver? O médico voltou a erguer os olhos e enfrentar o miúdo. E o que fazes quando te assaltam essas dores? O que é melhor sei fazer, excelência. E o que é? É sonhar. Serafina voltou à carga e desferiu uma chapada na nuca do filho. Não lembrava que o pai lhe dissera sobre os sonhos, que fosse sonhar longe, mas o filho reagiu. Longe? Por quê? Perto o sonho aleijaria alguém? O pai teria sim receio de sonho e riu-se, acarinhando o braço da mãe. Muito obrigado, Johanna. Continua para mim agora, ou Sara, continua para mim. O médico estranhou o miúdo. Costumava crer, vista a idade. Mas o moço, voz tímida, foi-se anunciando que ele não modestia apartar. Inventará sonhos desses que já nem há. Só no antigamente coisas de bradar a terra. Exemplificará para melhor crença, mas nem chegou a começar. O doutor interrompeu. Não tenho tempo, moço. Isso é... Pronto, Sara. Pronto, Sara. Pronto, obrigado, viu? Continua para mim agora, ou Ônico, para mim. Oi. Não tenho tempo, moço. Ônico, continua aí Isto para mim, aqui Ônico, por não é favor. nenhuma clínica psiquiátrica. A mãe, em desespero, pediu clemência. O doutor que desse ao menos uma vista de olhos pelo caderninho dos versos, a ver se ali catava o motivo de tão grave distúrbio. Contrafeito, o médico aceitou e guardou o manuscrito na gaveta. A mãe que viesse na próxima semana e trouxesse o paciente. Na semana seguinte, foram os últimos a ser atendidos. O médico sisudo taciturneou. O miúdo não teria, por acaso, mais versos? O menino não entendeu. Não continuas a escrever? Isto que faço não é escrever, doutor. Estou sim a viver. Tenho este pedaço de vida, disse, apontando um novo caderninho, quase a meio. O médico... Parou,
Anne, Nada. obrigado, viu, Anne? O médico chamou a mãe à parte que aquilo era mais grave do que se poderia pensar. O menino carecia de internamento urgente. Não temos dinheiro, fungou a mãe entre soluços. Não importa, respondeu o doutor, que ele mesmo assumiria as despesas e que seria ali mesmo, na sua clínica, que o menino seria sujeito a devido tratamento. E assim se procedeu. Hoje, quem visita o consultório, Emily, continua para mim. Hoje, quem visita o consultório, Certo. Hoje, quem visita. Peraí, me perdi. Tá aqui. Hoje, quem visita o consultório raramente encontra o médico. Manhãs e tardes, ele se senta num recanto do quarto onde está internado o menino. Quem passa pode escutar a voz pausada do filho do mecânico que vai lendo, verso a verso, o seu próprio coração, e o médico abreviando os silêncios. Não pare, meu filho. Continue lendo. Mia Couto, o fio das miçangas, né? Das miçangas. O São Paulo, Companhia de Letras, 2009. Eu queria que pudesse ler só aqui o vocábulo, certo? O Andrei, o Arthur, liga para mim, liga para mim, ó. Lê para mim, Arthur, por favor. Clemência. O que significa clemência? Bondade, disposição para perdoar. Muito bem. Agora lê para mim aí, Lara, enfado. Significa o que, Lara? Enfado, tédio, mal-estar, aborrecimento. Muito bem, Lara. Maria Clara, lê aí para mim esquadra. Esquadra significa o quê? Esquadra, posto policial, conjunto de navios de guerra. Muito bem, Maria Clara. Show de bola. Figadeira, continua aí para mim, Isabel. Lê para mim. Figadeira. Hepatite, doença que consiste em inflamação do fígado. Muito bem. Urgir. Urgir continua para mim agora aí. Deixa eu ver quem. Miguel de Lima, continua para mim. Ser urgente, indispensável. Muito bem, Miguel. Gente, então vamos lá. Para a gente poder começar a discussão, esse é um texto muito bom para discutir. Eu vou começar primeiro perguntando para vocês, vocês vão ligando o microfone quando precisar falar, porque a gente vai falando. Eu estou vendo aqui vocês vão pedindo permissão, tá certo? Vão pedindo permissão para poder falar, levanta a mão, né? Os que estão com a câmera ligada aqui, que eu estou vendo, e os que não avisam, podem avisar também pelo chat. Tem que estar. E assim, mas é um texto muito bom. Eu quero primeiro começar fazendo essa pergunta, tá certo? Para vocês. Vocês acham que os pais dele, os pais do Moído, o nome dele era Moído, não era? Miúdo, aliás. Moído não, Miúdo, né? Então, vamos lá. O Miúdo, os pais do Miúdo, certo? Eram pessoas que apoiavam ele, né? Não. Vai, Johan. Não. Só a mãe. Não, só a mãe. Vocês acham que a mãe Tá, dele mãe, apoiava ele também? Sim. 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 Vocês acham que a mãe dele apoiava ele, mas o pai ele apoiava? Não, achava ele Não. diferente dos outros só pelo fato dele gostar de ler. Pois é, olha o que o pai dele chega a falar. O pai dele fala que essas coisas de escrever diversas são coisas de mariquita, não é? Há um preconceito também, aí você consegue perceber um preconceito do pai. Mas é exatamente, mas aí eu pergunto para vocês também, e aí a gente vai discutindo sobre isso. O pai dele era uma pessoa instruída, tinha educação? Quando eu digo educação, não é no fato, não é no agir, educação no ensino. O pai dele tinha educação, o pai dele era uma pessoa instruída, tinha conhecimento ou não?
Não. Não, né? O que que vocês podem perceber? Muito bem, Rayane. Estou vendo aqui tua resposta, viu? Então eu vou começar perguntando alguns para poder falar o que foi que percebeu nesse texto, e aí nós vamos discutindo e eu vou falando com os outros, com todos vocês. Ô, Johanna, tu que começou aqui a falando, ó, a mãe sempre apoiou ele, a lei, ao contrário do pai, que achava ele diferente de seus colegas da escola, apenas pelo fato de ele gostar de ler. Olha aí, o pai ainda faz uma como é que eu posso dizer? Ainda faz uma distinção, né? Faz aí, muda, simplesmente faz uma separação, diz que o filho é o diferente do normal, é como se o filho não fosse o padrão. Mas aí eu pergunto, e o que é o padrão? É Se a gente tipo a parar para ovelha pensar, negra da família? mas aí não pode nem falar mais isso, né? Assim, ó, vocês são meninos inteligentes, a gente não pode mais dizer esses termos, porque essas palavras, essas frases, elas são carregadas de preconceito. Quando nós falamos assim, é a ovelha negra da família, vai um problema racial nessa frase. Nessa frase, como vocês são meninos e meninas inteligentes, vocês devem parar, não devem deixar essas terminologias, essas palavras preconceituosas de lado. Por quê? Porque é só a gente pensar, ó, é só a gente pensar o seguinte: quem foi que disse que a cor negra é ruim? Né? Né? Ninguém sabe. Então, como é que a gente vai dizer assim? A gente vai falar, né? Vai falar assim sobre isso. Então eu diria mais assim, Yuri, ó. Ao invés de não a ovelha negra, essa palavra assim para não existir, eu diria assim: o pai dele acha que ele é o diferente, certo? Que ele é o fora do padrão. E o que seria o fora do padrão? Aí eu pergunto para vocês: e o que seria o padrão? Vamos pensar em beleza. Certo? Vamos pensar como se fosse na beleza. A televisão coloca que ser bonita, que o padrão da beleza, né? O padrão da beleza é ser loira, alta, olhos azuis, magra. Esse é o padrão que a mídia coloca. Mas eu pergunto para vocês, como é que eu posso dizer que o padrão da beleza é ser magra, alta, loira, se tem pessoas que gostam de mulheres baixas, né? Ou homens baixos, certo? Que acham homens ou mulheres baixas bonitas, morenas, bonitas, entendeu? Negras, bonitas, entendeu? Então, assim, então não existe esse padrão, não é assim? Estão entendendo? Então não existe não existe o padrão de beleza. O padrão é aquele que você acha, é aquele que você gosta. Tá entendendo? É aquele que você acha bonito. Eu posso simplesmente achar a loira ou um loiro bonito, mas eu posso também achar um moreno ou uma morena bonita, entendeu? Então, assim, esse padrão de beleza não existe. A mídia coloca para a gente acreditar que o bonito é ser magro, ser alto, né? Ser alto. Se o bonito fosse ser magro e ser alto, coitado do professor Alex, que nem é alto e nem é magro, né? Então, assim, então o que acontece? Não existe, ia morrer solteiro, né? O professor Alex, pelo jeito, né? Então não existe esse padrão de beleza. Assim é do mesmo jeito que nós conseguimos perceber na leitura. Não existe ele é diferente dos outros meninos da sala. Não, cada um tem sua inteligência, cada um tem seu conhecimento. A Johanna, vamos supor, gosta de ler, o Rafael gosta de desenhar. Eles são diferentes e iguais ao mesmo tempo. Como assim, professor? Eles são diferentes no gosto, mas são iguais na vontade do conhecer. Mesmo que ela goste de ler e ele goste de desenhar. E um gosta mais de português e o outro gosta mais de matemática. O que tem a ver isso? Certo? Então, assim, não existe, as diferenças elas existem não para separar quem é melhor ou quem é pior. As diferenças existem para fazer com que a gente respeite e conheça os outros. Porque como seria ruim se o mundo inteiro fosse igual a gente? Por exemplo, já pensou o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo fossem igual ao professor Alex? Senhor, né? Eu não ia gostar nem de conversar com as pessoas. Por quê? Porque simplesmente todo mundo é igual a mim.
Eu quero pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com conhecimentos diferentes, com gostares, né? Com gostares diferentes. Por quê? Porque é assim que a sociedade ela funciona. É assim que a sociedade ela é diversa, ela é plural. São várias pessoas que existem dentro dessa sociedade. São várias cores que existem dentro dessa sociedade, né? Então, assim, o pai dele é altamente... o pai dele, quando chama ele de ignorante, de pessoa de diferente, o pai dele, na verdade, não está entendendo o gostar dele, por exemplo, né? Não está entendendo o gostar dele, não está entendendo o gosto do filho de escrever, certo? E olha o que ele diz para o médico. Ele diz que para ele não são só versos, ali para ele é a vida dele, é como se ele estivesse vivendo naquele momento. Mas aí eu pergunto para vocês, o que vocês entenderam, como foi que vocês entenderam? Depois do professor estar falando, me digam para mim aí o que vocês entenderam, o que vocês acharam. Vamos, Johanna. Pode falar, Johanna, aí. Diga a sua conclusão, o que você percebeu nesse texto. Então tem que ligar teu microfone. Ah, tio, é quase a mesma coisa que eu tinha falado no chat, que os pais dele, quer dizer, o pai dele achava ele diferente dos colegas só pelo fato dele gostar de ler. E o doutor, na minha opinião, pelo texto que foi lido, ele foi constatado como doido porque na maioria das pessoas da idade dele não gosta de ler. É verdade. O doutor é como se fosse a pessoa, o incentivador, né? Quem está incentivando, né? E aí disse, ele vai ficar aqui mesmo, eu vou incentivá-lo. E assim, eu vejo o doutor como uma pessoa que resolveu apoiar, né? Resolveu comprar o sonho da criança, né? Deixar ele Tipo sonhar ali como na clínica dele. Pode falar, Rodrigo, vai desligar a tua câmera. Tipo como outro pai. Como o quê, Rodrigo? Não entendi. Tipo um outro pai que apoia o menino. Pois é, tipo como se fosse um outro pai que pudesse estar apoiando ele ali. Laís, o que tu acha, Laís? O que tu percebeu no texto? E os pais deles, tipo, não deixam o menino fazer a vontade dele. Que é uma vontade que, tipo, depende, varia de pessoa para pessoa. Eu só vou ser bem sincera, eu gosto muito de ler poemas. E algumas pessoas acham que, tipo, acham meu gosto diferente. E, tipo, eu me resumi bastante no menino da história, entendeu? Foi mesmo, Laís. Que bom. Olha, por isso que eu gosto da leitura, porque às vezes a gente acaba se identificando nos textos, acaba vendo e aí acaba colocando para fora. Mas aí você agora percebe que você não é a diferente, né? Né? Que você não é diferente. Não, Laís, você não é diferente. A gente está acabando de falar que você não é diferente. Mesmo que seja diferente, diferente não é para ser algo, entendeu? Algo ruim. Ser diferente não é para ser algo ruim. É para ser algo aceitável. Aceitável no sentido de, aliás, é para ser algo respeitável, entendeu? Respeitável. A gente deve respeitar os gostos de cada pessoa. Tá entendendo? A gente deve simplesmente. E outra coisa, ler e escrever. O professor de vocês, durante até, eu acho que os 18 anos, ainda hoje eu escrevo, mas bem menos, né? Porque agora, trabalhando, assim, sendo professor, né? Exercendo essa função de professor, o tempo às vezes acaba sendo curto. Mas eu, até os 18 anos, eu tinha um diário. Olha aí, o professor de vocês tinha um diário. Eu tinha um diário, eu escrevia no meu diário, eu escrevia poemas, eu escrevia, às vezes eu falava até sobre os meus dias, eu contava, eu escrevia. Então, e para cada ano eu colocava lá, 2016, 2015, 2017, eu colocava todo ano, certo? Quando eu escrevia ano, horário, era a maneira que eu me expressava. Às vezes as pessoas que gostam de ler, de escrever, é a maneira que elas têm para se expressar.
Então, assim, não tem esse negócio de achar que é diferente. Quando você for questionada, por que tu é diferente? E assim, aí você pergunta para a pessoa, e diferente para você? Mas diferente para você é o quê? O que é que você entende por diferença? Você pergunta para a pessoa, e o que você entende por diferença? Aí ela vai te dizer, ser como ser igual a você. Diga assim, mas como assim? Como é que eu sou? Aí ela vai responder, gostar de ler. E gostar de ler para você é ser diferente? E gostar de escrever para você é ser diferente? Pois eu vou te levar numa biblioteca. E aí tu vai ver o tanto de pessoas diferentes que existem numa biblioteca. O tanto de pessoas iguais a mim que existem numa biblioteca. Viu, Laís? Porque, assim, o que para muitos dizem que alguns podem dizer, você é diferente, pois leva numa biblioteca, que lá está cheio de pessoas diferentes nas bibliotecas, né? E que ganharam o mundo. E aí é desse jeito, certo? O ruim seria se todos fôssemos iguais, mas diferente, né? Eu até gosto. Agora, assim, o que não se pode pensar é o seguinte: a leitura, escrever e escrever, ler, escrever poemas não é algo ruim, é algo bom. É a maneira que a gente tem para se expressar, certo? É a maneira que nós temos para nos expressar, para às vezes para colocar para fora o que a gente não diz normalmente, né? A gente simplesmente assim normalmente numa conversa, às vezes num livro num poema a gente escreve e solta todo aquele sentimento que se tem. Você não é diferente, para mim você está certa, viu, Laís? E outra coisa, e se você for diferente, eu gosto da sua diferença. Certo? Continue fazendo a diferença. Pode falar, Johanna. E a maneira de se expressar escrevendo é melhor, porque, tipo, quando você vai se expressar por aí, dependendo do tipo de pessoa, às vezes acontece, né, coisas não legais, tipo, espancamento e tal. Liberdade de expressão. Exatamente. É verdade. A Johanna, ela coloca aqui algo que às vezes as pessoas não conseguem passar, não conseguem falar, e elas vão lá e escrevem o que elas estão, né, o que elas estão passando, ou resolvem desabafar. E tem muita gente que às vezes demora anos e anos para poder desabafar, para poder colocar para fora tudo que passou, e aí coloca de que maneira acaba escrevendo. Não sei se vocês já ouviram falar do diário de Anne Frank, né? A Anne Frank, ela simplesmente vai contar tudo que ela passou. Na época do nazismo, ela vai simplesmente relatar tudo que ela passou nesse diário. Então, isso foi a maneira dela botar para fora, fugir, entendeu? De uma realidade que ela vivenciou. Diga, Iori, pode falar. Além de tipo, ter gosto e tal, também tem aquele sonho da pessoa, sabe? Tipo, o sonho da pessoa ter tal coisa, a pessoa vai lá e tipo, você não vai conseguir, você não tem capacidade e tal. Tô entendendo como é que é. Pode continuar. E tipo, também aquelas pessoas que são negativas, deixam a pessoa muito, muito de cabeça baixa, mas a pessoa mesmo assim não desiste do seu sonho. Nunca deve desistir do seu sonho. Nunca se deve desistir do seu sonho. O pai mesmo, talvez o pai do miúdo, né? Talvez o pai do miúdo, ele quando criança não deve ter tido a oportunidade de estudar por conta do pai dele, do avô do miúdo. Então o que acontece? Muito bem, Andrei, todos somos iguais. Muito bem. Exatamente, todos somos iguais. Somos iguais e diferentes. É um paradoxo, né? Todos somos iguais e diferentes. Iguais como? No direito, todos temos que ser iguais. O direito que é para mim deve simplesmente ser o direito de todos. O mesmo direito que eu tenho de tudo, entendeu? Para a educação, para a saúde, para o lazer, todos devem ter. E somos diferentes em quê, professor? Somos diferentes porque somos biologicamente diferentes. Biologicamente diferentes. Nem todo mundo nasceu dos pais, né? Nem todo mundo é filho do pai do Andrei ou da mãe dele. Né? Nem todo mundo é filho do pai ou da mãe do professor Alex, certo? Então aí as diferenças, simplesmente essas são as diferenças. As diferenças elas são biológicas, mas aí existe
uma palavra que quando criança a gente aprende e parece que quando fica adulto a gente acaba esquecendo dessa palavra. E eu espero que o sétimo ano nunca esqueça dela. O respeito, né? As palavrinhas mágicas, que é o com licença, o obrigado, por favor, né? Então, assim, o que acontece? Parece que quando as pessoas crescem, elas simplesmente, Ficam mais ignorantes. elas esquecem do respeito que tem pelo outro. E aí, por isso que o mundo acaba ficando do jeito que tá. Todo mundo se achando melhor do que todo mundo e esquecendo da palavra principal, que é o respeito, né? Que é o Olha, respeito. tio. E assim, só para me finalizar, Johanna, então assim, ó, o miúdo, por exemplo, o pai dele talvez não deva ter tido a oportunidade da educação, porque o avô do miúdo talvez não proporcionou. Mas pode ser que o pai do miúdo, o sonho do pai do miúdo tenha sido trabalhar numa oficina, ser mecânico. E ele não foi, ele não realizou, o pai dele não era mecânico, não é assim que está no livro? Não é assim que está no livro? O pai dele não era mecânico, né? Então, o que acontece? Talvez o sonho do pai do miúdo era ser mecânico, e ele realizou o sonho dele. Então, assim, só que o pai do miúdo talvez estava fazendo a mesma coisa que o avô dele fazia, né? Reprimindo ele em alguma coisa. E aí o pai do miúdo estava querendo que o filho fosse o quê? Mecânico também? Não, o filho estava estudando. Então, quando a gente estuda, a gente começa a ver que existe um mundo muito maior para a gente poder alcançar. Diz Johanna. Olha, tio. Pode falar. Ah, você tem, né, Anne Frank? Pois é, tá aí, ó. A Anne simplesmente resolveu colocar tudo que ela passou em um diário. Ela resolveu escrever e esse diário ele foi publicado. E assim, foi a maneira, foi a fuga. Foi botar para fora, foi a maneira de colocar para fora. Então, por isso que escrever poemas, ler, entendeu? Escrever poemas, textos, tentar se expressar pela escrita não é ruim. A arte é bom para isso. A arte é bom para a gente poder se expressar. O teatro, a música, o que são poemas se não são músicas, né? O que é poema se não são músicas faladas sem a melodia, sem a melodia sonora? Poema, quando eu leio um poema, para mim é como se a pessoa estivesse cantando naquele momento, né? E vamos continuar falando mais um pouco. Ô, Rafael, o que você acha, Rafael, do texto? Vamos falando aí, viu? Vamos conversando, vamos ver o que vocês entenderam a respeito desse texto. O Yuri e a Johanna falaram, alguns falou, o Francisco Andrei falou aqui também, pelo chat. Diga aí, Rafael, para mim. Tio, eu achei que era um menino que ele gostava muito de escrever poemas. E era o que ele mais gostava. Só que o pai dele não apoiava. A mãe, ela apoiava, só que ela ficava calada. Ela não queria que ele saísse da escola. Mas, tipo, o pai, ele se espelhava em alguma coisa que ele deve ter vivido. Exatamente, o pai se espelhava em alguma coisa que ele tinha vivido. Gente, olha o que o Rafael acabou de colocar aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês concordam. Esse texto, ele é muito rico. Se vocês puderem depois ler novamente para poder refletir mais ainda sobre ele é muito rico. Olha o que o Rafael acabou de falar. A mãe, o pai, entendeu? Era de uma maneira e a mãe não era. A mãe até que apoiava o filho, mas a mãe ficava calada. Isso não parece algo assim, aquela mãe que o pai que era o pai do miúdo parece que era aquele homem aquele homem muito ignorante, muito bruto, que acabava oprimindo não só o filho, mas a própria mulher também. Parece que a esposa não tinha vez não tinha vez, né? Não podia falar também, parece que não podia se expressar também, né? Pode continuar, pode falar, Rodrigo. Parece que é desigualdade de gênero daquela época, que mulher só podia fazer coisa de homem. Pois é, exatamente. Você nota que o pai dele é como se o pai dele transmitisse algo, o machismo, né? Refletisse o machismo,
do pai dele, né? Queria que fosse refletido o machismo. Porque o pai dele, quando fala que escrever poemas é coisa de mariquita, aí o pai dele já está começando a mostrar o machismo. E aí, quando o Rafael disse que a mãe ficava calada, aí é onde você começa a perceber que o pai deles tinha traços de homem machista, né? Daquele homem que simplesmente não deixa que as coisas, entendeu? Tem que funcionar da maneira que ele quer. Que o filho tinha que ser do jeito que ele queria, que a esposa tinha que agir do jeito que ele queria. Então, assim, reflete a ignorância. Na leitura, não se tem esse negócio da gente definir o gênero da pessoa por conta de uma leitura. Não tem esse negócio da gente simplesmente proibir a esposa de falar só pelo simples fato dela ser mulher e ser a esposa. O homem não é melhor do que a mulher em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. As mulheres e os homens têm direitos iguais. Olha o que eu falava sobre aqui há pouco tempo. Os direitos são iguais. A gente pode ser biologicamente diferente, mas assim, direitos, o que está na lei é para todos, né? E é por isso que para isso que a gente tem que lutar, para homem, para mulher, para o negro, para o branco, para o amarelo, para o pardo, para o que for. Todo mundo, o direito é igual para todo mundo, certo? Cauã, o que você tem a dizer sobre esse texto, Cauã? Diga aí para mim, você está calado? Fale aí para mim o que você tem a ver com esse texto, diga para mim. Tio, tipo assim, igual como que eu falei no chat, cada um tem o seu gosto e ninguém pode interferir, porque, tipo assim, cada um escolhe ser o que quer ser, o que ele quer trabalhar, o que ele quer escrever e tudo mais. Exatamente isso. Cada um tem o seu gosto. Se a gente não tiver um conselho bom para dar, entendeu? For algo ruim, se você acha que é algo ruim, que a pessoa não vai gostar de ouvir, é melhor ficar calado. Nem diga, fique calado, né? Fique para você, diga para você, né? Então, assim, não coloque. Anne, Lara, o que vocês acham? Vamos aí representando as mulheres. Eu estou vendo mais os homens falar. Foi só a Laís e a Johanna. Vamos ver aí. Emily, fale aí para mim o que vocês acharam, o que vocês percebem nesse texto. Olha a Emily filosofando aqui, ó, que coisa linda de se escrever e ler. Se seu brilho não brilha, não venha apagar meu brilho brilhoso. Muito bem, Emily, muito bem, né? Certo? E aí, diga para mim. Vai, Anne, falem aqui comigo também, não só no chat. Digam para mim também aqui, vamos para todos os colegas ouvirem. Anne, vai. Vocês não entenderam nada do texto? Eu não acredito que não entenderam nada. Vai, Lara, o que tu entendeu do texto? O médico não apoiava, mas aí ele se permitiu conhecer que é o negócio do poema, e aí ele acabou gostando, que as pessoas julgam antes de saber o que é, às vezes. Muito bem. A gente tem que parar disso também, de julgar, né? A Lara colocou uma coisa muito legal. A gente tem que parar também de julgar as pessoas antes de conhecê-las. A gente tem mania de ter logo um pré-julgamento, de você simplesmente nem conhecer a pessoa e já querer julgá-la, né? Pelo simples fato de você não... Aí entra aquela palavra de padrão que eu disse. Pelo simples fato de você achar que o padrão não é aquele que você está vendo. E aí eu te pergunto, e qual é o padrão? Aí tu vai me dizer, o padrão é esse, professor. Aí eu te pergunto novamente, e onde foi que tu tirou esse padrão? Eu tirei da TV, eu tirei porque não sei quem estava falando, certo? Mas aí tu perguntou para essa pessoa, né? De onde ele tirou esse padrão? Que aí você vai ver que não existe padrão. Não existe padrão. Somos socialmente, biologicamente diferentes. Todo mundo tem sua vida, tá certo? Todo mundo tem sua vida. Todo mundo tem sua vida. Somos de diversas cores. Hoje, se a gente prestar bem atenção, a mídia está a todo momento... A mídia não, mas as redes sociais estão a todo momento propagando uma luta
por igualdade, não é? Não é luta por igualdade? Né? Por direito, pelo direito simplesmente de viver. Olha aí, olha a que ponto a gente chegou. Tem pessoas lutando pelo direito simplesmente de viver, de poder andar na rua e não ser confundido com um delinquente, né? Com alguém perigoso, de poder de ir ao supermercado e ninguém tá olhando, achando que você vai fazer algo ruim, certo? De simplesmente você entrar no mercantil e você não precisar ter que carregar as notas. Como assim, professor? Porque a gente sabia que tem gente negra, tem o negro, ele quando vai no mercantil, ele tem que ficar com as notas do que ele está comprando, tudo no bolso, porque é capaz, tem gente que sofre com isso, é capaz de alguém parar e achar que ele está roubando. Olha olha o cúmulo, né? do que Ô nós estamos, tio, do que nós estamos vivendo, certo? Então, assim, é você não achar que o padrão é o branco, o padrão é o amarelo, o padrão é qualquer outra cor, menos o pardo, menos o negro, certo? Não existe isso, não existe padrão. Não ô existe padrão. tio, Pode falar. uma vez eu fui lá no Iguatemi, na praça de alimentação, aí tava todo mundo sentado, comendo e tal. Aí chegou uma mulher negra, ela não era, tipo, não vinha pra comprar, era pedindo comida, né? Aham. Aí os guardas começaram a ficar atrás dela, perseguindo ela para ver onde ela ia, para ver se ela ia fazer alguma coisa. Pois é. E aí eu pergunto para vocês, e o shopping não é um local público? É ou não é? Digam para mim. Se eu tiver errado, vocês me digam. Sim, Professor, é você um está errado. local público. O shopping não é um local Sim. público? Então, É mesmo a pessoa que tinha ali... Eu canso de ir ao shopping e não vou para comer. Eu não posso andar, não, no shopping, só por causa disso, né? Aí, professor, mas ela estava ali para pedir. Mas não é um local público? Não é? Pois é. Então, é onde a gente tem que estar lutando por isso. Então, assim, vocês estão no 7º ano, mas, assim, quanto mais cedo a gente cria consciência que todos somos iguais, entendeu? Que os sonhos, que as pessoas elas podem sonhar e elas podem ser o que elas desejarem ser, certo? Seguirem a carreira que elas desejarem seguir, e que a gente deve incentivar. E quando for algo ruim, a gente deve aconselhar. Não, cara, isso aqui eu acho que não é legal, não. Deve sugerir, né? Aconselhar que isso, que o que ela vai fazer não é legal. Mas quando for algo ruim, mas quando for algo bom, né, a gente deve incentivar. E aí, quando você acha que o seu conselho não vai ser bom, você simplesmente você fica calado. Mas a gente tem que lutar principalmente pelos direitos. O direito das pessoas existirem direito igual a muitos. E que a cor não chegue a condenar ninguém, como que está acontecendo. Olha o que foi que agora aconteceu recentemente. Uma criança de 5 anos foi deixada só no elevador. Professor, mas é porque a criança a criança estava, como é que eu posso dizer? Estava, esqueci agora a palavra, mas Chorando. não, exato. Ou porque a criança estava Teimando. chorando, ou porque a criança estava perturbando, né? Perturbando, vou colocar essa palavra. Não, quando eu lembrar, eu coloco outra. Ah, mas é porque a criança estava perturbando pela mãe dela, aí a minha paciência Só acabou. precisava de um Quer pouco dizer de que quando a paciência. tua quer dizer que quando a tua paciência acaba, tu deixa a criança de 5 anos sair, e se fosse aquela Com a criança fosse paciência filha dela, tio, o menino morreu. se a criança fosse exato, será que se a criança fosse filha de uma das amigas dela, daquela mulher, ela teria faltado a paciência dela? Ela teria deixado a criança andar no elevador sozinha daquele prédio, de um prédio que a criança que não é do ambiente dela, então ela não sabia andar naquele prédio? Como assim? Tá entendendo? Como assim? E se fosse filho dela? E aí é onde você pergunta, será que se fosse a empregada que tivesse acontecido isso com a empregada tivesse feito isso com o filho da patroa, né? Será que o tratamento teria sido igual?
Será que ela estaria livre ou ela estaria presa? E é tudo isso que a gente deve questionar. E sabe por que que eu questiono aqui com vocês? Sabe por que que aqui esse texto ele serviu para nós refletirmos? Porque vocês, daqui a alguns anos, vocês serão, estarão numa faculdade de advocacia, medicina, ou né, engenheiro, ou artista, né, ou professor, ou outras faculdades, né, que possa ter arquitetura, qualquer tipo de profissão. E vocês têm que ter a consciência do direito. Vocês têm que ter a consciência do que todas as pessoas são iguais no direito. Como eu falei, podem ser biologicamente diferentes, mas todos nós temos, o direito é para ser igual a todos. E que a gente não pode ser punido só pelo simples fato da cor, da escolaridade ou da classe social. Porque o rico é rico, que o rico tem a pessoa que tem dinheiro nunca vai presa, e o pobre, porque não tem dinheiro, entendeu? Porque não tem instrução, porque não tem conhecimento, vai preso. Quer dizer que a lei para o rico é uma e para o pobre é outra. Não pode ser, tá certo? Não pode ser. A gente tem que simplesmente cortar essa ignorância. A gente tem que tirar de nós essa ignorância. Pode falar, Iori. Sobre a base dos direitos, tipo assim, sem exceção de cor. Assim, direitos humanos são para humanos direitos, concorda? Sem exceção de cor. Concordo. Para humanos direitos, exatamente, humanos direitos. Se existe uma lei, é que nem assim, existem os prazeres, mas também existem os deveres. Quando sua mãe diz assim para você, você desde cedo começa a aprender. Quando sua mãe diz assim, olha, você vai brincar depois que você fizer a sua atividade de casa, né? Fizer a sua tarefa da escola, a tarefa da escola. Então, esse é um dever seu, não é? Você, para ter o direito de brincar, você tem que exercer o dever o seu dever de concluir as suas tarefas, seja ela de casa, seja ela da escola, as tarefas que são colocadas, né? Pode falar. Para você fazer alguma coisa, tem que ter alguma condição, entendeu? Pois é, exatamente. Exatamente. Tio. E é isso que é dentro disso que eu quero finalizar esse texto. Pode falar, Rodrigo, diz. E quando o pobre quer processar pobre, que eu tava fazendo meu cuscuz ali, né? Aí o meu irmão tem a péssima mania de pegar o cuscuz dos outros e esconder no quarto dele, no nosso quarto, esconder em cima da geladeira, essas coisas. Aí eu falei que ia ligar pra polícia. Não, eu comecei a dar um maninho, aí ele falou, sabia que eu posso te processar? Aí eu sabia que nunca vi pobre processar pobre. Uhum. Eu entendi, Rodrigo, o que tu tá falando. Só que assim, a gente tem que entender que o mundo está passando por uma situação que assim, acaba sendo bem maior do que as brincadeiras que a gente tem em casa, né, Rodrigo? Então, assim, o que acontece? A gente tem que pensar que nós temos que nós temos que lutar. Quando eu falo lutar, eu digo assim, a gente tem que quando notar as injustiças sociais, quando a gente notar que está ocorrendo essas injustiças, que nem tem nesse texto aqui, por que uma criança não pode escrever versos ou poemas se ele gosta de escrever? Porque a gente tem que ser um doutor na vida de muitos miúdos que tem por aí. A gente tem que ser o doutor na vida de muitos miúdos por aí. A gente tem que dar a oportunidade das pessoas exercerem o que elas desejam, fazer o que elas querem. Entendeu? Dar a oportunidade de falar, de existir, do simples fato de existir, certo? O simples fato de existir. Tem uma escritora que o nome dela é Djamila Ribeiro e ela fala justamente isso. Ela diz que para muitos o falar significa se comunicar. Ô, tio. Significa se comunicar. Mas o falar é muito mais do que se comunicar. Falar é existir.
Deixar o outro falar, na maioria das vezes, é existir. E é assim, o mundo ele está passando por uma transformação enorme. E eu espero que ele se transforme. E eu espero que ele se transforme. Porque tem muitas pessoas reivindicando o direito de outras pessoas Ô existirem, tio, certo? Só para eu poder finalizar, viu, Yuri? Aí eu deixo tu e a Johanna e ô quem mais tio, quiser falar, só para poder finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte, que é muito triste saber que quando é muito triste ver uma cena como aquela de um policial com o joelho no pescoço de alguém e todo mundo pedir para ele tirar o joelho e aí diante de vários celulares gravando, de várias câmeras ali sendo gravada aquela situação e o policial simplesmente não tira. E aí isso significa o mundo inteiro viu a morte de alguém ao vivo. O mundo inteiro viu a morte de alguém porque todo mundo viu aquele homem tá vivo. Então todo mundo, todas as pessoas viram aquele homem da vida passar, da vida para a morte ali na sua frente. E o policial simplesmente não fez nada. O policial só tirou o joelho quando chegou a ambulância e o cara da ambulância pediu para ele poder tirar o joelho, né? E aí quem não entende o porquê dos protestos, aí está o protesto, aí está o porquê. Como assim? Eu tiro a vida de uma pessoa assim, do nada, na frente de qualquer pessoa e tiro assim como se abaixo do meu joelho estivesse um nada. Não existe, não tem como isso. Então, assim, infelizmente, o mundo parece que está doente. E aí e não é só a doença da pandemia, do vírus, do coronavírus. É a doença da alma, do coração, do espírito, sabe assim, de muito mais. Pode falar, Yuri. ô tio, e às vezes, quando não é o preconceito com a raça, é o machismo. Ô tio, Ontem mesmo eu vi a matéria da doutora que foi pedir para baixar o volume da festa, o pessoal, tipo, bateram nas pernas dela, a mão dela, pisaram nas pernas dela. Pois é, eu vi, exatamente. E, Da médica, né, Yuri? Eu vi, exatamente. uhum, Uma violência, ô tio, uma violência absurda contra uma mulher, e aí a pessoa falava, se justificava dizendo, eu sou policial, eu sou policial. Eu não entendo quando a pessoa diz pois isso. é, Eu sou policial, e aí? Tá certo, tu é policial. Pronto, muito bem, tu é policial. Então você deveria estar cadê o aqui. exemplo? Exatamente, pois é. Então você deveria estar aqui para me proteger, entendeu? Cadê Para o estar exemplo? cuidando da minha integridade física, certo? E aí tu tá me agredindo, tio, então você é e tudo, menos aquela policial. música, tem uma música também que fala também do pobre e do rico, também aquela lá, vai para a Zona Sul para conhecer água de coco, Ah, e o eu pobre, sei. tipo, na favela passando sufoco. Que é o que acontece ainda hoje, né? Anos e anos dessa música e ainda continua do mesmo jeito. Gente, então assim, a leitura é maravilhosa, né? Vocês viram que a leitura é maravilhosa, traz várias reflexões, incrível. Ele já começou trazendo a reflexão do ano de 2020 e a gente começa a ver. Então, assim, quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa reflexão, tá bom? Leia o texto e assim. Porque assim, tem muito a falar e a gente tem muito que se conscientizar. Vocês estão no 7º ano, mas assim, quanto mais cedo se criar um senso crítico sobre os problemas que estão ocorrendo na sociedade e no mundo, melhor é para vocês quando vocês já estiverem saindo do ensino básico, da educação básica, né, indo para uma faculdade, porque aí você já vai ser uma pessoa crítica. Olha que legal ver a Johanna lendo Anne Frank, certo? Olha que legal ver todos vocês, o Yuri, ver o Rafael, ver o Rodrigo, ver a Laís, simplesmente todo mundo debatendo, falando aqui, a Emily, todo mundo está falando aqui, certo? Ou tendo consciência, é muito bom perceber isso, porque assim, a gente já começa a olhar para o mundo com um olhar diferenciado. E hoje em dia, não tem esse negócio mais diferente. Hoje em dia, ser diferente é que é o correto. Ser diferente é que é ser o igual. Ser diferente é que é ser igual, certo? Por quê? Porque eu mereço respeito como qualquer outro, independente independente das minhas escolhas, né?
As pessoas têm que me respeitar. Ó, bem rápido aqui, deixa eu só fazer a chamada aqui com vocês, mas vocês têm que colocar o nome lá na frequência, tá certo? Vocês têm que colocar o nome lá na frequência, porque eu confiro lá também, tá certo? Mas deixa eu só ver quem tá aqui e quem não tá. Lara. Eu acho que a internet dela caiu, mas ela Certo, tava mas eu aqui. vi, eu a vi aqui, viu? O Andrei. Presente. Certo. A N, ó. Hello, hello. Aí, Anne. Certo? Pronto, deixa eu ver aqui. Agora, Arthur Santos. Presente. E aí, Arthur, tudo bom? Cauã David tá aqui, né? Cauã Matos tá aqui também. Tô bem aqui. Gente, vamos falando, viu? Vamos falando também aí para eu poder saber se vocês estão ou não. Emily está Todo aqui. dia. Todo dia, né, Emily? Francisco Andrei, tá aqui? Do dia. Presente. Francisco Gabriel. Presente. Rodrigo tá aqui. Presente. Certo. Giovana. Presente. Certo, Giovana. Johanna. Está Yuri Presente. também. João Rafael. Presente. João Vitor. Presente. Muito bem, João Vitor. Só um instante aqui para eu poder confirmar. O Guilherme, José Guilherme. Presente. Certo, Guilherme. Laís. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Gabriela. A Gabi não está aqui hoje, é? Não, tio, ela não tá aqui. Certo. O Isabelle está aqui, né? Presente. Marília Braga está aqui. Marília Braga está aqui? Não, tio. Não, né? Certo. Marília Braga tá com muita falta, viu? Miguel, tá aqui? Presente. Tio, eu Pedro acho que ela Enzo só tá aqui? participou de uma aula. Foi, né? Pedro Enzo tá aqui? Não, né? Pedro Não. Gabriel tá aqui? Não, Pedro Gabriel tá aqui? não. Também não? Certo. Rayane tá aqui? Rayane está aqui, né? A Rayane. Rayane, estou lhe vendo, viu, Rayane? Já coloquei aqui. A Sara tá aqui ainda, tá? E o Samuel não está, né? Não. Não. Certo, gente. Então, gente, ó, vou deixando vocês por aqui hoje, tá certo? Quero dizer que a aula hoje foi ótima, tá vendo? Olha como é que a gente está terminando a aula do português do Lindão. Todo mundo disposto, alegre, né? Ó, viu? Já pensou um texto maravilhoso desse para a gente poder refletir, conversar, né? Falar a respeito? Foi tão legal, né? Então, assim, que bom. Antes, viu? A gente começou meio desanimado, mas aí já terminamos a aula, ó, todo mundo disposto. Sabe por que isso? Porque a aula é do português do Lindão. Quem gostou, dá o like aí, bem aqui, ó, compartilha, tá certo? Se inscreve no canal, vai Eu aparecer. ainda acho que a gente tá no YouTube. É, cara, a gente está no YouTube. YouTube Classroom Lima Nogueira, né? Ó, estamos aí. Então, ó, se inscreve no canal, tá lá a frequência. Não se esqueça de colocar o nome de vocês. Deixe seu joinha. Nas frequências do canal. Pois é, deixe seu joinha, né, Yuri? Sim, Gente, ó. Não deixe de comentar, tá bom? Beijão no coração de cada Não deixe de colocar. Não deixe de comentar, né? Olha aí. Ó, beijão no coração de cada um. Até a próxima aula, tá certo? Certo, tchau, tio. Tchau, tchau.